se fala, muito se atrai. Se você fala muito de uma coisa, por exemplo, um médico pode falar em doença, que é a área dele, não um pastor que fala em libertação, que é a área dele. Mas a área comum, você tem que falar de tudo e procurar evitar falar coisa ruim. Você quer que as coisas ruins aconteçam? Fala. Aí elas acontecem. Por isso que às vezes o cara leva o chifre de uma mulher e casa com outra. Aí começa a falar mal da outra, começa a falar mal e acaba a segunda dando também. Né? Por quê? Porque ele invocou o passado. Você não deve estar trazendo à memória aquilo que te destruiu. Você tem que trazer à memória aquilo que te fortalece, segundo a Bíblia, né? Traz à memória aquilo que te fortalece. O muito falar encosta o que você está falando, atrai, gera uma energia. Por exemplo, se eu falar assim, manga, caju, caju, manga, manga, caju, caju, manga, caju. Ou vai aparecer um caju na minha vida, uma manga ou os dois. Não vai aparecer. Isso é coisas boas, isso é coisas ruins. Então, não fale coisa ruim. Os antigos diziam, falando no diabo, aparece ele ou manda o secretário. Como é, vovô Chiquinho? Se for falar no diabo, aí aparece o próprio diabo ou o secretário. Ah, vovô. Isso eu me lembro de um cara que disse, pastor João, eu queria tanto escrever um livro, o senhor escreveu vários livros, eu digo sim, mas eu não tenho assim jeito para escrever livro. Eu digo, mas eu faço o seguinte, eu gravo você nesse meu gravador, a pilha, com 4 carregos de pilha, eu gravo você e bato na minha velha máquina de datilografia. Aí ele está bom. Aí todas as quarta-feiras eu ia para casa dele, ficava de 7 à meia-noite ouvindo ele, e depois eu vinha para casa e escrevia tudo que ele falou, né? Deu um livro até bom, quase 100 e poucas páginas, né? Só que chegou um dia que ele falou muito no capeta. Ele começou a falar no capeta de 7 da noite, quando foi próximo à meia-noite, né? Isso aqui foi na minha cidade, tá? Estávamos com um café, um queijinho, e ele falando e eu gravando. Soprou um vento dentro da casa dele. Ah, foi o vento que soprou, mas a casa dele é de laje. Soprou um vento, um redemoinho na casa dele. O cachorro latiu, ficou doido. O cachorro ficou tão doido que queria morder até ele mesmo. Quando ele foi pegar o cachorro que era um chihuahuazinho, aquele meio doido, né? E eu não estava preparado, né? Eu me tranquei no banheiro, porque foi uma coisa assim inesperada, que eu não esperava. Aí depois eu abri a porta do banheiro. Aí ele olhou, tá vendo como eu tenho experiência com o diabo? Que eu falei e ele apareceu. Eu digo, não, porque você falou demais, mano. Aí depois eu fui olhar no gravador e fui contar quantas vezes ele tinha falado no nome do inimigo, né? Ele tinha falado muitas vezes, muitas mesmo. E aí eu percebi a realidade de que se você falar uma coisa, você está invocando essa coisa. Quando se fala em doença, invoca a doença. Quando se fala em problema, invoca o problema. Não é a questão de um profissional, por exemplo, um profissional, vamos dizer, de saúde, tem que falar nisso mesmo, né? Um profissional de psicologia tem que falar em traumas, tal, certo? Sim. Eu estou falando da pessoa normal, do cotidiano. As pessoas falam muita besteira, pensando que... por isso que a Bíblia diz, muito falar há pecado. Se você fala demais, você peca. Não é somente pecado, assim, errar nas palavras, mas invocar o mal. Você tem que invocar o bem. E aí, fale coisas boas, evite falar coisas ruins. Mas o que está havendo é um mantra do demônio. Aonde você vai é só falando em doença. E não é só sobre vírus, é sobre todo tipo, né? O que foi que houve? O que está havendo? Que influência maligna é essa que está entre nós, que nós não falamos em vida, só falamos em morte? Parece que a morte é mais lucrativa para alguns do que a vida, e a doença é mais lucrativa do que a saúde. Então, cuidado naquilo que você fala. Se você falar muito numa coisa, você terá, tá? Você terá, né? Eu já acompanhei famílias inteiras assim. Eu cheguei numa família onde as pessoas ficavam admiradas se as outras não estivessem doentes, porque toda a família era doente. E quando eu repreendi eles ficaram até chateados. Eu disse, vamos parar de falar tanta... Não, pastor, tal. Aí quando ele pergunta, fulano é bom? Eita, fulano é bom, como se fosse uma coisa extraordinária. A família toda doente. Quando eles pararam, né, aí começaram a ficar curados. Quem tinha problema disso ficou curado, quem tinha problema daquilo arrumou uma operação e se deu tudo certo.
isso atrai energia ruim. Então, cuidado naquilo que você fala, tá? Fala em coisa boa.